Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô começando aqui o iFluencercast. É um podcast voltado para entrevistar criadores de conteúdos e influenciadores para mostrar esse mundo digital, tudo que vem acontecendo por trás das câmeras e também trazer conteúdo para vocês, tirando dúvidas, trazendo curiosidades e tudo o que vocês precisam saber desse meio. Hoje, começando aqui incrivelmente com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é a Nianara Biguete. Ela é apresentadora do SBT RP, repórter, palestrante também e é digital influencer. Então, nada melhor que começar com ela, não é mesmo? Então, com vocês, Nianara Biguete. Olá, Ni, tudo bom? Beto, tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Gratidão por esse convite, por poder falar um pouco do meu trabalho e sobre comunicação, no qual eu sou apaixonada. Nós nos conhecemos através da comunicação. Então, eu fico muito feliz mesmo e parabéns por esse projeto. Obrigado. Eu acredito que por aqui vão passar pessoas de extrema importância, super interessantes. E eu falo que cada um de nós somos famosos. Todos somos famosos. Por quê? Porque a nossa história vale a pena. Então, quando a gente tem a oportunidade de a gente falar da nossa história, independente em qual ramo trabalha, em qual área trabalha, a nossa história vale a pena ser contada. Então, eu fico muito feliz mesmo. Obrigada e parabéns pelo projeto. Eu agradeço, assim, não poderia ser outra pessoa para começar de verdade, assim, pelo carinho enorme que eu tenho com você. Nos conhecemos através de um outro podcast, né, que nós já participamos e assim, eu falei, eu também já te vi no prêmio esse ano, Mulher que Faz, eu estava presente, então eu acompanho muito o seu trabalho e acompanho como? Pelo meio digital, né? Eu acompanho muito pelo meio digital, apesar de encontrar algumas vezes presencialmente, mas eu acompanho diariamente o seu conteúdo, o que você faz a cobertura, todas as matérias e tudo mais, isso é muito bacana. Mas assim, entrando nesse meio digital, me fala como que foi começar, como ser uma influenciadora digital, uma criadora de conteúdo. Beto, foi muito diferente, né? Porque eu já venho na comunicação, então eu já trabalho desde os 19 anos, quando eu entrei como estagiária no jornalismo, com 20 fui efetivada e vim trabalhando na comunicação, mais voltado para o entretenimento. Fui fazendo esse trabalho. Quando surgiu esse ápice das redes sociais, eu já estava um pouco inserida pelo trabalho que eu fazia como comunicadora. Então, de uma certa forma, já foi um trabalho que se uniu. Porém, eu acredito que são ferramentas diferentes, né? Sim. Então, se a gente pegar lá Orkut, Facebook, né? Agora vocês já vão saber a minha idade. Então a gente veio acontecendo e eu sempre gostei de mostrar por quê. Por exemplo, hoje, eu começo o meu dia com você, depois eu tenho a minha agenda, eu tenho as minhas entrevistas, eu faço matéria hoje, uma matéria voltada para o jornalismo, depois eu faço uma matéria hoje voltada para o entretenimento. Então, eu acho que é interessante, é um dia a dia que chama a atenção das pessoas, Sim. né? Porque, querendo ou não, a gente nunca sabe onde vamos estar. Eu não estou todos os dias no mesmo lugar. Cada dia eu estou fazendo algo diferente. Então, eu acredito que quando houve essa passagem para as redes sociais, ela foi positiva por conta disso, porque já há uma curiosidade. Então, eu falei assim: mas como assim, né? Como que é o dia a dia dessa pessoa? E tem, gente, a televisão já trouxe algo muito lúdico, né? Para as nossas profissões, para quem trabalha com comunicação. Então, você imagina isso com a chegada das redes sociais, que também traz essa forma lúdica de achar que tudo acontece de uma forma perfeita. E as coisas não são assim. Então, quando eu comecei a postar algumas coisas nas redes sociais, por exemplo, eu fui fazer uma matéria do basquete, em Franca, por exemplo. E aí o pessoal falou que o caminhão ia passar em um certo lugar e nós estávamos esperando para entrar no link ao vivo. E aí depois eles falaram: ah, então, ele não vai mais passar aqui nesse lugar, ele vai passar em outro. Eu filmei, eu como celular, porque eu falei assim: a gente precisa mostrar. Correndo com um sapato aqui na mão, o cinegrafista correndo na minha frente, eu atrás, e a gente para tentar, porque nós entraríamos ao vivo para tentar mostrar o time de basquete, porque até então eu já tinha feito a pauta, mas que sairia no jornal no dia seguinte. Então você vê como que
Como que às vezes você vê algo pronto, um produto pronto, mas você não sabe o que tem nos bastidores. E eu senti que esses bastidores sempre chamam muito atenção. Então foi quando eu entrei através das redes sociais, foi quando eu comecei a fazer esse trabalho para depois começar a ter os meus próprios clientes. Hoje eu tendo algumas marcas, né, como meu trabalho como influenciadora, como comunicadora fora da televisão. Mas eu sinto que foi realmente assim, levou-se tempo, e aí foi esse trabalho que eu comecei através da televisão. O meu foi o contrário. Eu comecei na televisão para depois vir para as redes sociais. Entendi. Esse making off, né, ele faz toda a Ele é. diferença. O pessoal fica curioso, porque como tem esse meio lúdico, eles falam: "Espera aí, mas como que faz essa mágica acontecer?". Aí ninguém sabe que a mágica, às vezes, é você correndo com um sapato na mão, assim. Muito! Taca a argamassa na cara, eu falo: "Gente, taca a argamassa na cara e vai". Porque nem todos os dias você acorda bem, nem todos os dias você acorda com aquele pique, Sim. com aquela coisa, né. Geralmente você vai abordar diversos assuntos durante o seu dia. Durante o dia você vai abordar diversos assuntos, você vai ter que lidar com diversas pessoas. Então eu acho que é bacana e quebra um pouco disso, Sim. porque as redes sociais traz um certo imediatismo e tem gente que acha que chega a certo ponto de uma hora para outra, né, Beto? E as coisas não são assim, Não são. né? Quando a gente vê uma pessoa que às vezes que viralizou, mesmo quem viralizou, por exemplo, viralizou tem um vídeo que, nossa, de repente bateu, assim, muitas visualizações, muitas pessoas, novos seguidores, tal, tudo. Mas a hora que você vai ver, foi um trabalho muito bem realizado atrás. Ontem eu vi um vídeo que eu achei sensacional, da Camila Pudim. Eu pensei nela agora, Você você pensou acredita? De nela? verdade. Porque eu achei sensacional. Porque nós conhecemos a Camila Pudim, Sim. agora principalmente que ela viralizou com as trends da maquiagem, que são incríveis, mas aí você descobre a história dela, do tanto que ela vem batalhando, gravando, postando, sabe? Então é um trabalho, então não é nada de uma hora para Não, outra. e a Camila Pudim é um case de sucesso que eu venho acompanhando, que eu acompanho ela há anos. Ah, Eu é? acompanho ela há anos, assim, porque eu acompanho vários criadores de conteúdo de Uhum. diversos nichos. Inclusive aqui nesse podcast vão passar diversos nichos de pessoas e vocês não podem perder, de verdade, pessoal. E ela, a Camila Pudim, ela sempre teve ali presente, ela já foi jurada de alguns programas que eu também acompanhei. Só que nessa trend indiana, né, que ela teve que Aham. fazer o desafio e tudo mais, ela emplacou mais de 200 milhões É, não, foi de um visualizações. fenômeno, um E você viu o fenômeno. case que ela perdeu o investimento por conta de um Aham, por segundo? conta, cara, Imagina, e ela falou assim, foi o surreal. dia inteiro gravando aquele conteúdo, criando aquele conteúdo para que fosse monetizado e depois por conta de um segundo. E a internet, é o que a gente fala, gente, você quer saber qual que é o poder do tempo? Entenda como a internet funciona, porque por conta Exatamente. de um segundo, ela perdeu mais de 80 mil reais. Olha, que Um loucura! Não, segundo. quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim: "Gente, como é que pode?". E aí, quando ela mostra os bastidores, em que ela mostra todo esse processo, então quando a gente vê ali, principalmente por conta das transições, você até pode em algum momento falar assim: "Ah, mas eu faço". Gente, na hora que você vê o tempo que leva para conseguir e como as transições dela foram perfeitamente encaixadas, então o trabalho que foi feito eu acho que é incrível a gente ver o trabalho dessas pessoas, e aí você vê, tá, quando ela consegue atingir esse número tão gigantesco, né, representativo de visualizações, Sim. mas o trabalho que ela vem fazendo antes, e aí os obstáculos também que ela tem que passar, né, então isso que eu acho bacana. E além disso, uma coisa que eu acho muito interessante, que ela aproveitou muito, ao ser conhecida, a gente vê isso acontecendo com várias pessoas famosas, assim, ou criadores de conteúdo, de levar também a cultura do Brasil. Assim que ela Lógico, viralizou com a trend, indiana, ela logo trouxe uma trend brasileira que ficou para sensacional. mostrar também a cultura brasileira e mostrar porque ela falou assim: "Meu, espera aí, eu todo dia". E aí é até importante a gente falar que as pessoas às vezes acham que estão ali criando um conteúdo, estão se colocando na frente da câmera, mas esquecem a representatividade que elas causam, né. É isso. Esquece todos os valores que estão por trás dessa
divulgação? Porque é uma responsabilidade. Eu acho que isso, trabalhar em emissoras, me ajudou muito a ter essa responsabilidade. Eu sempre penso 2, 3 vezes antes de abrir a boca para falar algo. Por quê? Porque você tem que ter muita certeza daquilo que você está falando. Hoje que nós estamos vivendo também num mundo em que a gente tem informações muito rápidas e a gente recebe muita fake news também, eu acho que trabalhar em emissora e trabalhar com comunicação faz você entender isso. Então, a partir do momento que você recebe uma informação, isso não quer dizer que aquilo é 100% correto e aquilo está acontecendo naquele momento. Se você não tirar pelo menos um segundo, alguns minutinhos para você entender de onde que veio aquela informação, o que é que está acontecendo, às vezes você já vai falar algo para o seu público que não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então, eu acredito que ter a responsabilidade de conversar com o seu público, ela é de extrema importância hoje em dia. Por quê? Porque você causa uma falsa realidade para aquela pessoa que está te assistindo. Você causa uma falsa realidade da realidade que você mesmo não vive. Sim. E aí que você gera, a pessoa assiste uns stories e vai te acompanhar e vai achar que a sua vida é maravilhosa. Aí ela vai falar: "Mas peraí, a vida dessa pessoa é 100% maravilhosa, a minha não é, por que tá acontecendo?" Qual que é a E diferença? as coisas não são assim. Porque Justamente. ninguém tem essa vida 100% maravilhosa. Não é por mal, mas é porque nós temos quantos papéis a gente tem durante o nosso dia, durante a nossa vida? Você é filho, você é filha, você é mãe, você é pai, você é profissional, você é amigo, você é amiga. Gente, nós somos seres humanos. Então não tem como ser 100% em tudo. Então, eu gosto das pessoas reais, para falar a real. É isso, tem dificuldade sim, acontece isso sim, tem os perrengues sim, porque senão você cria uma falsa realidade, uma própria realidade que nem você vive. Sim, e é algo assim, ela é tão impactante, assim, que hoje vive o pessoal fala que é o mundo dos filtros, né. É. As pessoas existem hoje na hora que você vai postar uma foto tem tantos filtros, assim, que na hora que você vê uma foto sua sem nada, você não se reconhece. Você não se reconhece, E aí isso você fala assim: "Espera aí acontece. gente, quem eu sou? Eu sou a É, pessoa por trás do filtro ou eu sou aquela pessoa real que tá ali no dia a dia?" Porque assim, quando você acorda, é uma cara, com quando você tá com fome, você tem certeza, outra cara, com gente. sono e por aí vai. Tem às vezes problemas, às vezes você tem um Muitos. problema que não sei, que te trouxe uma certa preocupação, às vezes o problema é com você, às vezes é um problema com uma pessoa que você gosta, mas aquilo te causa uma certa preocupação. A gente não pode achar que todos os dias nós estamos 100% bem. É óbvio que quem trabalha, o espectador, e agora eu vou falar, o telespectador, ele não tem nada a ver com os meus problemas, Com óbvio. certeza. Eu não vou chegar na emissora de cara fechada e falar: "Ah, mas tem os meus problemas e tal". Eu acredito que não. Ele não faz a mínima ideia do que é acontecendo comigo. Eu escolhi essa profissão, então Sim. eu tenho que fazer o meu melhor. Então, quando ele vai me assistir, principalmente eu que vendo produtos de outras marcas, das pessoas, há uma certa expectativa para que você esteja bem, para você vender aquele produto. Mas nem sempre estou num dia bom, mas é o trabalho que eu escolhi. E você não é igual rede social que você faz um story falando assim: "Gente, hoje eu não estou muito bem". Não é a mesma coisa. Sim. São áreas diferentes em que a gente precisa aprender a atuar. Não é tudo igual. Comunicação não é tudo igual. Rede social é uma coisa, televisão é outra, revista é outra, jornal impresso é outra. Tudo, revista eletrônica, jornal eletrônico, é totalmente diferente. A gente precisa entender em qual área que a gente vai atuar. E até mesmo as pessoas às vezes se chocam, né, fala assim: "Ah, ela acordou assim, mostrou, um problema que ela acabou ficando irritada com tal situação", na hora que vê no segundo story, a pessoa tá sorrindo, falando assim: "Ai, olha só que falsa", não Não é é, isso, é gente, o não tem. trabalho. Se você falou assim, oh, uma pessoa vai me achar super falsa, então, porque se a hora que eu acordo, as minhas dúvidas existenciais, e aí logo depois tem que tacar argamassa, quem me segue, eu falo, taca argamassa na cara e vai, bem, porque é isso. É a profissão que eu escolhi, é o que eu gosto de Sim, fazer. Então eu tenho que me dedicar àquilo. Aí você vai falar assim: "Gente, mas não é possível. A é. pessoa estava chorando ali, ó, reclamando e agora tá desse jeito". Lógico, mas é a profissão que eu escolhi, é o jeito que eu trabalho, então não tem como e outra, né,
Ficar chorando as pitangas também, a gente sabe que não vai adiantar nada. Não vai Se adiantar. você adiantar alguma coisa, tava bom pra caramba. E ser criadora de conteúdo é a profissão também, É uma né? profissão. É. Você tem ali o seu cliente para você atender. Poxa, você vai falar assim, vai falar pro cliente, olha, eu não tô muito bem hoje. É. Então eu tinha combinado pra gente fazer aquele post, mas hoje eu não vou fazer. O cara vai falar assim, como assim você não vai fazer? Você falta do seu trabalho? Se você estivesse numa empresa, trabalhando para uma empresa? Não, então, entendeu? Então existe, você precisa ter essa responsabilidade, Sim. é uma responsabilidade. Isso não quer dizer que você não passe por problemas, mas isso quer dizer que você vai aprendendo a lidar com eles, Sim, não, né? é algo que faz toda a diferença. E enxergar como uma profissão, enxergar como seu ganha-pão, é algo que faz toda a diferença na hora que você vai fazer um trabalho profissional. Muito, gente. Porque assim, a empresa que está por trás, ela está contando com aquele conteúdo, ela está contando com aquele material para ser divulgado, até uma campanha. Às vezes é uma campanha enorme que tem um cardápio de produtos, de produções gigantesco com vários influenciadores e um deles falhar, um deles não entregar É. o que precisa entregar, estraga toda uma cadeia de produção. Beto, e eu queria tanto, gente, queria muito mesmo, que quando a gente conversasse com o nosso cliente, que a gente conseguisse entregar tudo o que ele precisa. Eu sou da época em que a pessoa colocava um produto na televisão, quando ela anunciava, a gente precisava saber se ela tinha esse produto em estoque. Porque se ela não tivesse, era melhor não anunciar, porque a pessoa ia na loja para comprar, não ia ter o produto. Hoje em dia, o nosso cliente ele precisa estar em multiplataformas para conseguir atingir o objetivo dele, se conseguir. Sim. Então, eu como comunicadora, eu como influenciadora, e você que trabalha com isso, você precisa ter essa responsabilidade. Não dá para atender as pessoas de qualquer forma, porque mesmo a gente dando o nosso melhor, nem sempre a gente vai conseguir fazer com o nosso cliente venda todos os produtos. Eu queria chegar, por exemplo, nas marcas que eu atendo hoje e fazer com que eles vendessem todos os produtos, porque eu sei o trabalho que eles estão tendo, trabalho para divulgar, um investimento, mas as coisas hoje em dia, infelizmente, não são assim. Não. Você recebe uma oferta de um lado, você recebe 500 do outro. Então você tem produtos de qualidade, então até você conhecer, conseguir fazer com que o seu cliente, com que a pessoa que te siga conheça o produto do cliente que você está atendendo, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Trabalhar em emissora de TV me ajudou muito a ter esse olhar, Beto, muito, muito ter esse olhar cuidadoso com o cliente, sabe? De falar assim: olha, eu estou aqui para te ajudar, eu Sim. estou aqui para trabalharmos juntos, para a gente vestir a camisa um do outro. E mesmo assim, tem vezes que você não vai conseguir ser 100%, entendeu? Então tem que ter, não dá para simplesmente você pegar qualquer coisa para fazer e não fazer, entendeu? Não. Não dá, gente. É algo assim que e você mesmo falando agora, que acaba tendo essa enxurrada de conteúdo, né, Uhum. e é uma tendência, inclusive, uma tendência ao qual o meu projeto se encaixa muito, no qual a gente entende que hoje o marketing de conteúdo, ele está sendo de cada vez mais uma metralhadora, né, porque nós temos aí inteligências artificiais que já Uhum. estão criando conteúdos automatizados, como a parte de texto e como a gente tem o chat GPT hoje. E hoje em dia, na hora que a gente entra no marketing de influência, a gente vê a importância de ser um marketing humanizado, É. de trazer o ser humano ali para falar, para dar voz para a empresa. Porque a gente fala, gente, mas o brand da empresa, brand da empresa. Um dos itens que fazem parte do brand da empresa é o tom de voz. É como essa empresa se comunica com o cliente dela. Uhum. Então é importantíssimo que isso seja levado em consideração, que tenha ali um profissional capacitado para estar dando essa voz para a empresa e também é onde você gera visibilidade para aquela empresa e faz com que ela consiga vender mais. A ideia sempre é que os clientes vendam cada vez Lógico, mais. gente. Mas a gente também entende que marketing e parte comercial são dois setores São, diferentes, né? O marketing a exatamente. gente traz ali na divulgação, no como a gente vai Uhum. expor aquilo, né? O comercial precisa estar atuando ali. E até um cuidado que a gente tem na hora de conversar com as empresas. Espera aí,
seu comercial está pronto, além de ter o produto em estoque, como que vai Lógico, receber com esse cliente? certeza. Então, assim, várias e várias e várias E eu histórias. acredito assim, lógico, pode ter pessoas que vão me questionar, falando, Yanara, mas, poxa, eu como influenciador ou influenciadora, eu não tenho a obrigação de vender o produto. Às vezes eu vou anunciar, a pessoa não tem uma plataforma que vai corresponder, às vezes um atendimento, às vezes você foi super bem atendida, mas depois uma pessoa vai lá, ela é mal atendida. Eu concordo com vocês, eu Sim, concordo. Eu acho que não estou falando que a responsabilidade é totalmente de vocês, mas a responsabilidade nossa é de atender bem os nossos clientes e sermos transparentes com os nossos seguidores. Aí eu acredito que sim. Por quê? Para ter uma conexão. Porque senão a pessoa não se conecta com você. justamente. Ela vai te ver uma coisa, você é outra, entendeu? Não vai adiantar nada. Por isso que é um marketing humanizado, É, né? o marketing humanizado, falar mesmo. E agora falando assim, dessas suas histórias Tá. de campanhas e tudo mais, me fala qual que foi o seu maior desafio em termos de ação de marketing, que você teve que fazer ali uma campanha, ou às vezes o lugar que você estava, o clima, qual foi assim? Beto, eu acho que a minha maior dificuldade é por conta do seguinte: em emissora, nós trabalhamos com equipe. Uhum, Como influenciadores, somos nós. Depois, acredito que depois você vai atingindo um certo patamar e você vai tendo pessoas que trabalham com você. sim, Mas no começo é você, seu celular e um monte de expectativa para que a coisa saia daquela forma. sim, E tem diferença, né? Existem diferenças. Então, eu acho que primeiro eu tive que entender como é isso, sabe? Porque eu me sinto muito à vontade trabalhando como equipe. Sempre, sempre. Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Um pensando é uma coisa, dois, três é sempre melhor. E aí você tem uma diferença, igual aqui nós estamos trabalhando com câmeras profissionais, você sim. está trabalhando com áudio, você está trabalhando com uma iluminação, Tem uma equipe uma ali equipe, atrás. faz diferença. Então, quando foi para eu chegar e pegar o celular e colocar minha carinha aqui e falar: "Vai, fala sobre o produto", eu sou aquela pessoa que gravo várias vezes. Não sou uma pessoa diferente na emissora. Eu falo 3, 2, 1 e vou. Olha só que loucura. Uhum. Só que eu, como influenciadora, eu tenho as minhas dificuldades. E então eu acredito que quando eu comecei como influenciadora, primeiro que eu falei assim: "Gente, mas eu falei assim: "Será mesmo? Você quer me contratar como influenciadora?" Porque eu acho que são trabalhos diferentes. Sim. Então, como eu vejo como trabalhos diferentes, aí eu falei assim: "Nossa, mas eu vou trabalhar como influenciadora, eu vou influenciar as pessoas". Eu fiquei porque eu sempre falo muito sobre comunicação, né. É diferente quando você começa a falar de produto. Mas aí depois eu fiquei apaixonada. Por exemplo, eu hoje atendo marcas, uma marca de cada segmento. Então, apesar de restringir, também é interessante pelo tempo, porque eu tenho a minha carga horária de prestação de serviço dentro da emissora. Então, o meu dia, parte do meu dia é voltado para a emissora e parte do meu dia é voltado para as redes sociais. Então, eu não posso assumir um compromisso que eu não vou dar conta. Eu tenho preocupação com isso também. Mas depois eu comecei a entender e achei, assim, muito interessante. E o quanto você conhecer o produto do seu cliente faz diferença. Porque é através das redes sociais, é o boca a boca, é a pessoa te olhar e lembrar daquela marca. E aí você vai construindo algo que é muito positivo. E aí eu gostei muito, assim, sabe? Gostei muito. Mas eu tive, assim, muitos perrengues, muitos. Então, eu acho que eu acredito que eu gosto de ter uma equipe, eu acho que são trabalhos diferentes, são áreas diferentes. Eu acredito que a gente está se profissionalizando cada vez mais. Por exemplo, eu gosto de maquiagem, Uhum. mas eu nunca fiz por exemplo, igual a A Camila. Camila Pudim, entendeu? Então aí eu acho que eu tenho eu sou humilde o suficiente para falar assim: "Olha,
cada um de nós é bom em um lugar. Eu não vou tentar me enfiar onde eu sei que não vai rolar, Você sabe? fica com a maquiagem, Fica deixa eu com a aqui, comunicação. entendeu? Acho super legal. Por exemplo, eu fui assistir e fui entender a Virgínia, né? Porque a Uhum. Virgínia mostra o processo que as emissoras de TV estão realizando. Então, a emissora está trazendo um influenciador, uma influenciadora de sucesso nas redes sociais para dentro das emissoras. Então, eu acho de extrema importância nós que estamos nas emissoras entender como é Sim. que está funcionando esse processo e entender o que esses influenciadores estão fazendo. E quando eu vejo a Virgínia numa dedicação 100% em que ela acorda, quando ela vai dormir, ela fala assim, gente, daqui a pouco eu tô de volta, não desiste de mim não, fica aqui comigo daqui a pouquinho. E ela acorda e ela fala bom dia pro pessoal, tá tudo. Eu sei que eu não tenho esse perfil. Eu sei. Então eu acho que você tem que entender o que você pode tirar de positivo das pessoas que você gosta Sim. de seguir, mas entender também que cada um faz o seu trabalho da forma que pode, da forma que consegue. Porque senão vai ser todo mundo igual, aí que chatice. Vai ser muito chato. Então, entender que cada um que você vai chegar até certo ponto. Eu, por exemplo, eu tento, mas às vezes acabo produzindo muito mais conteúdo ainda para a emissora do que para as redes sociais. Porque às vezes é tudo muito rápido. Então, às vezes eu estive num lugar que era super legal e às vezes não Uhum. consegui postar. Entendeu? Eu ia falar, ai caramba, sabe? Poxa, queria ter postado sobre aquilo ali. Então, eu tenho muitos, muitos obstáculos ainda para passar, para trazer essa comunicação que eu aprendi a fazer dentro de uma televisão para o conteúdo digital. Eu ainda estou trabalhando e eu acho que é importante a gente cada vez mais conhecer novos perfis igual. Quando eu estava conversando aqui com o Beto, gente, ele falou uma coisa super interessante. Aqui, vocês vão ver no podcast, pessoas que se destacam nas suas áreas. Então, quando que a gente ia pensar que, por exemplo, sobre agro, nós teríamos influenciadores só sobre agro, só para falar sobre agronegócio, só para falar universo do agro, que é um universo que faz parte do nosso dia a dia, nós vivemos do agro, mas nós não somos influenciadores Sim. dessa área. Então, eu acho isso de extrema importância. Ver, olha, mais obstáculos. Nossa, Beto, eu sinto que eu tenho muitos, muitos mesmo, muitos. O bom que assim, falando um pouco do nosso projeto, essa ideia de ter esses obstáculos e esses desafios, porque esses desafios é hora que a gente fala assim, qual que foi o maior? Acho que diariamente nós encaramos desafios Muitos. ali. Às vezes você está em um material ao qual você não tem aquele condição de gravar naquele momento, mas você queria estar gravando ali. Então, assim, são vários desafios. E você vê que tem pessoas também, Beto, desculpa, mas você vê que tem pessoas, por exemplo, eu vejo hoje, sempre tem uma pessoa melhor do que nós, né, gente? Hoje em dia as coisas são muito rápidas. E a nova geração, mais rápida ainda. Sim. Então, por exemplo, você está gravando um conteúdo aqui, a pessoa já gravou, já editou, já colocou no ar. Então, por isso que eu sinto, principalmente quando a gente está falando de redes sociais, o nosso aprendizado ele é constante, ele é diário. Você vê, antes a gente estava postando vídeo sem legenda. Agora você entende que o interessante é colocar a legenda, Sim. porque nem todo mundo está escutando o que você está falando. Ou seja, uma ferramenta a mais que você tem que saber trabalhar para você levar isso para o seu cliente. Olha só. E gera acessibilidade também, né? Porque, assim, hoje o celular, tem diversas funções para gerar acessibilidade para o público, né? Exatamente. E falando também nessa parte de conteúdo, de desafio de criar conteúdo diário, a Influencer ela tem agora também a Influencer Academy. A Influencer Academy ele vai ser uma mentoria de criar conteúdos diários ali. Então você vai receber dicas de como falar assim, peraí, o que eu posto hoje? O que eu crio hoje? O que eu coloco hoje na minha rede social? O vídeo, hoje é segunda-feira, hoje é terça, hoje é quarta, hoje é quinta, TBT? Que TBT que eu coloco? Então, assim, nós teremos aí uma plataforma, tem um QR Code que a gente vai deixar aqui também, para que vocês se inscrevam e recebam essa mentoria Legal. aí. Então, assim, é uma mentoria que vai ter um custo baixíssimo, é R$ 67 mensais aí, justamente para quê? Para que você consiga ter todo esse conteúdo na ponta do seu dedo. Então, não percam essa oportunidade. Legal. E nós vamos ter também conteúdos da própria Nayara lá. Adoro, adoro. Precisou de falar sobre comunicação. Estou à disposição de vocês, Beto, porque eu acho que a gente tem que falar daquilo que a gente tem propriedade para Sim. falar, né? Então, pelo meu trabalho, pelo que eu venho exercendo
ao longo desses anos, todas as coisas que eu já passei, tanto coisas positivas quanto negativas, porque a gente aprende muito, e principalmente a aprendizagem. Hoje em dia, as coisas estão muito rápidas. Não dá para você achar que você é bom em uma coisa e só ficar naquilo. Então, a gente precisa entender a grandiosidade hoje do mercado que a gente trabalha e o quanto é bom a gente ir realmente trocando ideias, fazendo cursos, sabe? Eu fiz um curso recente da Márcia Dantas, que é a nossa apresentadora, ela era apresentadora do SBT Brasil e agora ela está no Tá Na Hora, junto com o Marcão do Povo. E a Márcia abriu um curso para você, assim, fazer uma reciclagem. E eu achei Legal. sensacional, achei sensacional. Porque às vezes a gente está tanto tempo fazendo a mesma coisa e você acha que você não tem mais nada para aprender. E tem, gente, e tem. Nas redes sociais hoje em dia, você tem muito mais, que é aquilo que eu falei. É você ter uma ideia de iluminação, gravação, edição. Olha só a quantidade de coisas que esse influenciador tem que Sim. saber. O que ele vai passar de informação naquele dia, né? Não dá para você falar sobre só você tem que expandir os assuntos também para o que está acontecendo no mundo como um todo. Então, nós temos algo acontecendo como lá no Rio Grande do Sul. Não tem como você não falar isso. Não tem como. Ah, mas eu não quero. Gente, tem alguns assuntos que não tem como você não falar. Você tem que se envolver, né? Você tem que Se ter... você não quiser falar da política dos Estados Unidos, o que está acontecendo lá, porque não tem a ver com o seu perfil, super concordo. Você não quer falar sobre, sei lá, quanto tá a Bolsa de Valores hoje. Ok, não faz parte do seu perfil. Mas alguns assuntos você precisa trazer. A gente está falando com outro. Se a pessoa não ficou sabendo, ela precisa saber, principalmente para você também compartilhar esse tipo de informação com ela. E incentivar formas de como ajudar, né? Exatamente. E fora que aconteceu, e fora que eu acho que principalmente sermos pessoas do bem. Quem está hoje como influenciador, gente, tenha isso. Passe notícias boas, passe informações positivas. Ninguém está aqui Sim. para julgar ninguém. Nós vimos isso no Rio Grande do Sul. Você viu muita gente julgando, julgando, julgando e inflamando um negócio que já estava praticamente pegando fogo. Para que você vai fazer isso? Só pelo fato de ser polêmico? No que você está ajudando? Então, acho que existem momentos que a gente precisa se unir Sim. mesmo. E o influenciador precisa entender a ferramenta que ele tem. É uma ferramenta poderosa. É uma ferramenta muito poderosa. Mas se você souber trabalhar, porque senão ela pode destruir você e quem te segue. É aquela frase, né? Grandes poderes vêm com grandes Grandes responsabilidades, né? responsabilidades, com certeza. E agora falando também disso que você falou assim, é importante passar essa comunicação. Me fala um pouco qual que é o público que você atinge hoje, com quem você se comunica mais através das suas redes, quem você sente que é aquele público que te Tá. acompanha? Primeiro assim, Beto, eu sou muito grata, muito, muito. Olha, meu coração repleto de gratidão, porque eu acho que eu tenho pessoas muito positivas no meu perfil. Que como eu sou uma pessoa positiva, então eu tento passar isso também, óbvio, né? Então eu tenho pessoas assim que são extremamente carinhosas, sabe? Pessoas assim, sabe, que sabem elogiar com respeito, sabe, que sabem estar ali, sabem que eu às vezes mostro um pouco da minha família, sabe, do meu trabalho, sabe, então eu sou muito grata, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas que eu tenho como seguidores, às vezes são pessoas que já me viram na TV, e aí me seguem, então sabem desse trabalho que eu faço na emissora, e aí me seguem, e são pessoas que às vezes querem saber como é o meu dia a dia mesmo. É engraçado que na pandemia, Beto, eu fiz uma pergunta porque eu queria ajudar as pessoas, né? E eu falei assim, gente, o que que eu posso fazer? O que que vocês querem saber? Vocês querem saber do meu dia a dia? O que que é que eu faço? Como é que a gente está lidando com essa situação? Vocês querem um curso de oratório, uma ajuda com oratório, uma ajuda com gravar vídeo e tal, tudo. Mas a maioria desses chineludos, eles querem saber do nosso dia a dia mesmo, né? O que que faz, o que que deixou de fazer, o que que comeu, o que que não sei o quê, não sei o que lá. Falei, nossa, gente, ninguém quer saber nada de nada, aprender coisa nenhuma, né? Qual que é o seu treino? Ai, o que Qual é você o seu treina? treino, o que que você treina? Eu falei, eu vou postar chorando nos treinos, aí vocês vão ver que é bom pra tosse.
Então, eu tenho muita gratidão pelos meus seguidores, que eu acredito que alguns vieram também, muitos através da TV. Eu tenho hoje uma comunidade, uma rede orgânica, então sou eu mesma que faço ali. Acredito até que eu preciso depois passar para um outro patamar, mas eu ainda tenho muito do meu trabalho voltado para a emissora, então eu preciso entender isso, né? Essas partes, ambos os lados, que eu desenvolvo esse trabalho como comunicadora. Eu tenho muitas mulheres, porque eu sou não adianta, eu vou sempre falar da mulher, sempre, sempre, porque nós mulheres que estamos como comunicadoras hoje em dia, quando nós estamos falando 2024, nós abrimos portas para muitas que vieram e que estão por vir, mas Sim, nós passamos já por muitas dificuldades até a mulher ter voz como comunicadora, muita. entendeu? Então não adianta, eu sempre vou trazer a mulher para perto, eu gosto sim, eu acho que precisa, acho que a gente precisa ver mais e a diversidade como um todo, porque eu acredito que tem espaço para todos nós. Hoje tem espaço para todos nós. A gente precisa aprender a fazer, às vezes, né, entender aonde que você quer chegar no seu objetivo. Então, e eu tenho muitas crianças que me Ai, que seguem legal. por conta, eu não sei assim se é por conta do SBT, porque o SBT tem muita criança, porque ainda é a emissora que passa programação infantil, Uhum. então é uma emissora que tem muitas crianças que assistem. Então eu também tenho muitas crianças, tanto é, Beto, que eu encontrei, fui fazer uma matéria no centro, encontrei uma Nianara, que chama Nianara por minha De causa, de verdade? verdade. Aí a mãe dela estava, eu falei: "Mentira, né?" Eu falei: "Não, mentira, isso é mentira". Ela falou assim: "Tô falando sério". Aí ela falou assim: "Mãe, pega o meu RG". Aí a única diferença é que o meu é NI e o dela é com NY, mas é Nianara, e ela falou assim: "Ó, minha mãe te viu, gostou, achou diferente o seu nome", porque o meu nome é inventado, Beto, não tem um significado nem nada, meu pai inventou, e aí colocou como Nianara. Então, você vê assim que tem, às vezes, um público mais jovem, sabe. Acho que é por isso que eu tenho tanto cuidado no que eu vou falar, sabe, Entendi, porque, hoje nós temos que ser influenciadores de notícias verdadeiras e notícias positivas também. com certeza. E assim, o bom é que não teve nem dificuldade de você conseguir o arroba, né, porque já que é invenção teu nome. Então, não tive dificuldade, porque Nianara, eu falei assim: "Gente, não vai ter problema, né", e a Nianara Biguete ficou fácil, ficou super O fácil. e-mail tudo O padroniza com uma e-mail coisa o só. meu e-mail nianarabiguete@sbt, eu tenho um contato Nianara também, que aí eu pego para os meus trabalhos para fora da emissora, mas sempre colocou Nianara, não tem problema, Não tá tem certo, problema, passou rápido. passou. Isso facilita. O meu já tem dificuldade, mas é Luísa, então assim, imagina. É, Mas assim, a gente sabe também que nesse meio digital, nem tudo são flores, né, com porque a certeza. galera ali temos uma galera um pouco mais reativa e também, nós vamos trazer aqui um pouco no podcast pra gente falar dos haters, mas nós não vamos dar a evidência pra eles, até porque não merece, mas seria interessante a gente falar o quê? Como lidar com essa situação? Que dica você dá, às vezes, pra quem tá passando por uma situação de hater ou o que que a gente pode tirar de aprendizado de uma situação dessa? Porque a gente sabe, como qualquer meio de comunicação, a gente sempre vai ter aquele que vai ser impactado de uma forma positiva, porque a comunicação a gente sabe que 97, 93% não é o que você está falando, É, é o contexto qual aquela pessoa está inserida, a forma que ela está escutando aquilo e tudo mais. E às vezes é normal ela escutar isso e não fazer sentido para ela e lógico. ela reagir de uma forma um pouco mais complicada. Mas hoje, assim, com esse vasto conhecimento que você tem na parte de comunicação, o que que você traz de dicas para as pessoas nesse momento? Beto, eu acho muito interessante a gente sempre falar do lado não positivo das coisas. Porque precisa ser falado. Porque senão a pessoa entra numa profissão ou entra para fazer algo na vida e achando que vão ser tudo flores, que as coisas vão ser fáceis. E não é. Sim, Não é. Mas não é porque é ruim, é porque tudo existe o lado bom e o lado ruim, gente. Não, né? Nós temos as nossas dificuldades. E, infelizmente ou felizmente, geralmente a gente aprende mais na dificuldade, né? Quando tá tudo sim. lindo, maravilhoso,
Você nem lembra do que você tá fazendo. Na hora que acontece alguma coisa assim, fala, opa, agora eu tive que reaprender ou me ressignificar. Nós, se você parar, eu penso sempre assim, nós não agradamos todo mundo. Não tem como. Quando eu vou apresentar um evento, que não é a câmera olhando para mim, que são pessoas, os primeiros segundos de uma apresentação, eles são de extrema importância. Porque quando você sobe, você está no palco, e aí você olhou para as pessoas, você já vai ver que tem pessoas que foram com a tua cara de primeira, te Uhum. deram um leve sorriso mesmo nem sabendo quem você é. Tem gente que já fecha a cara, tem gente que está olhando para o celular, tem gente que abre a boca de sono. Por quê? Porque, em primeiro, nós somos julgados. E porque isso é do ser humano. Infelizmente, quando a gente bate o olho na pessoa, primeiro há um julgamento. Você, né? Então, como eu já tive que passar por isso antes das redes sociais, porque não foi em todos os lugares que eu fui trabalhar que as pessoas gostaram de mim, Beto. Não foi. Teve gente que já gostou de mim, que já não gostou de mim de cara, sem eu ter feito nada. Caramba. Entendeu? Tipo assim, que não gostou, não gostou de mim, às vezes não gostou do jeito que eu falava, não gostava do jeito que eu vestia, não gostava, não foi com a minha cara, entendeu? Então, Uhum. não é sempre que a gente vai agradar todo mundo. E nas redes sociais, a pessoa se sente muito à vontade para dar a opinião dela sobre tudo. Ela se sente muito à vontade para dar a opinião dela, só que acontece, às vezes a gente não está preparado para receber a resposta. Então, por isso que eu sou contra do falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. Eu não gosto muito dessa frase, sabe? Não acho que ela é positiva pra Sim. gente, sabe? Eu gostaria que as pessoas não falassem mal de mim, mas se for para falar, vamos entender. Agora, existem pessoas que vão lá, se comunicam com você. Ó, Nia, você falou uma coisa aqui, eu não concordo com você. Ok, agora existem pessoas que estão através dos seus celulares, através até de muitos perfis fakes, para falar mal dos outros. E aí você já vê que a pessoa ela já vem com xingamentos, ela já vem com outras coisas que você vê que ela não quer nem conversar com você. Sim. Ela não quer entender. Ah, o Beto teve uma ideia, teve uma opinião sobre isso. A pessoa, você vê, Beto, que ela não quer nem conversar. Ela quer ser polêmica, ela quer te xingar, ela quer te destruir. Então, nisso, gente, eu acho que não tem que entrar nessa vibe. Não tem que entrar. Por quê? Porque é naquele momento de raiva, de coisa que você eu acredito que não vai dar certo. Você responder uma pessoa que está com raiva, vai ficar os 2 com raiva, não vai dar nada certo, entendeu? Então isso é a forma que você lida com as pessoas na sua vida é a forma que você vai lidar com as pessoas nas redes sociais. Não é diferente. Não deixa isso entrar na sua cabeça, não deixa isso te atingir. Você imagina, gente, a gente está falando de nós, eu sou apresentadora do interior aqui em Ribeirão Preto, numa regional. Quem sou eu para falar o que é ter hater? Eu não sou. Você imagina o que é político, celebridade? Você imagina que eles recebem de gente Diariamente. diariamente? Se for para você ler um por um, vai parar a sua vida, vai parar a sua vida, seu trabalho, sua família, você não vai mais viver. Então, eu acho que é lidar com isso da mesma forma que você tenta lidar, da melhor forma possível, com as pessoas que estão ao seu redor. E a gente sabe que nem sempre todo mundo vai gostar da gente. E Sim. tá tudo bem, não vai gostar, gente, não vai gostar. Você pode se transformar em hora. A pessoa não vai gostar de você e pronto, e é isso, e tá bom. E entender também que ali é você como pessoa e sua imagem também, né. Então, assim, às vezes entender que para você trabalhar nesse ramo, é importante também que o seu eu, que você como pessoa esteja se cuidando, que aquilo não te afete também, ao ponto de você Uhum. conseguir ignorar aquilo, né, Isso. deixar a poeira baixar, para não trazer aquilo para sua vida, porque entenda que aquilo é a parte profissional, e as pessoas às vezes atacam de uma forma muito gratuita, e às vezes nem são elas. Às vezes existem até bots para fazerem isso, entendeu? Exatamente. E errou. Gente, nós somos passíveis de erros. Eu acho que a gente tem que tirar essa carapuça que somos alecrins dourados que nasceu no campo sem ser semeado. Sabe? Sim. Ai, você é um alecrim dourado, você não pode errar, você tem que ser 100%. Meu, você falou uma coisa, depois você pesquisou, viu que aquilo tá errado, volta atrás. Fala, gente, desculpa.
Olha, eu passei uma informação incorreta aqui para vocês, eu achei que estava certo, fui, pesquisei, vi o que vocês falaram para mim e agora entendi o que eu falei estava errado, então vim aqui. Eu acho que não tem. Perfeito. Acho sensacional quem faz isso. Acho sensacional do que aquelas pessoas que batem de frente com algo que está errado e continua errado e a pessoa quer continuar sendo errado. Só porque para mostrar que ele está certo? Para quê? E mais um ponto de humanidade, né, pedir desculpa, se retratar, Lógico. errar é humano, entendeu? Humano, Isso é ser gente. humano. Exatamente. Mas assim, agora vamos dar uma mudada aqui e falar assim, saímos desse meio de hater, vamos entrar na parte social, porque eu acho muito incrível que também, dentro da parte de influenciadores e criadores de conteúdo, tem também o abraço, o acolhimento ao meio social, a projetos sociais. Assim, teve algum projeto que você gostaria de trazer para a gente e da importância também que as pessoas se vinculem ao ponto de ajudar entidades, como estivemos agora no Rio Grande do Sul, essa grande mobilização para que as pessoas ajudassem o Rio Grande do Sul, mas também identificar dificuldades da sua própria comunidade, como agora que vai entrar o frio, campanha do agasalho e tudo mais. Então, eu acho assim, sempre é muito importante as pessoas se atrelarem a esse tipo de campanha. Mas trazendo um pouco da sua experiência, o que você me fala um pouco Beto, sobre eu isso? acredito que a gente precisa influenciar as pessoas de forma positiva e principalmente onde você habita. Então, os projetos que são voltados para o seu bairro, os projetos que são voltados para o seu município, e os projetos que são mais amplos, como, por exemplo, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, que nós vemos empresas que estão trabalhando para arrecadarem verba ou arrecadarem produtos para que possam ser destinados a essas famílias que perderam tudo. Porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é, agora que a água está baixando, agora que está vendo o tamanho do estrago. Ou seja, não vai ser uma recuperação fácil. Então, essa ajuda, essa força, essa corrente do bem e do amor, ela vai ter que durar. Sim. Não vai ser algo que vai ser assim, mas uma coisinha e pronto. Ela vai ter que durar um tempo a mais. Então, nós, como os influenciadores, eu acho que a gente precisa estar sempre ajudando. Eu, como na emissora, eu faço muita propaganda, faço muito merchan. Então, quando alguém me procura para falar assim, é óbvio, eu só não recebo se a pessoa é do mesmo segmento do meu cliente, porque eu não quero bater de frente com ele. Mas, às vezes, se não for, pode ser até às vezes do mesmo segmento do meu cliente, mas não vai bater de frente com os interesses dele. Eu nunca tive dificuldade ou problema em atender. Sabe, por exemplo, assim, Nia, você fala para mim sobre não sei o quê. Na pandemia, eu fiz muito sobre isso. Falei assim, gente, manda para mim o que vocês precisarem, manda as informações, manda uma foto, manda o que vocês tiverem, porque a gente estava trabalhando, a gente estava trabalhando com delivery. Tinha gente trabalhando com meia porta aberta. Sim. Sabe, então não tem como você não olhar para a pessoa e você falar assim: "Como é que eu posso te ajudar num momento como esse?". Então acho e principalmente arregaçar as mangas, mesmo se você não postar, mas você estar engajado nesses projetos, né. Então eu fico muito orgulhosa dos clientes que eu atendo estarem engajados nesses projetos. Você vê que grandes empresas, elas só são grandes mesmo se elas estiverem lidando com outras pessoas da melhor forma possível. Porque uma grande marca, ela só cresce por conta das pessoas. Então, quando você trabalha para uma marca que ela tem esse trabalho, esse desenvolvimento com esse terceiro setor, ela é de extrema importância e participar. Às vezes a gente não sabe a quantidade de pessoas que precisam de ajuda. De ajuda, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe um projeto que você precisa ir, por exemplo, até instituições em que as pessoas não têm o movimento da cabeça, por exemplo, e eles precisam de voluntários para segurar a cabeça desse paciente para conseguir fazer um corte de cabelo. Entendeu? É uma forma que você tem de ajudar, não está pedindo dinheiro. Sim. A gente consegue ver que muitas vezes não é o dinheiro que vai solucionar, é mais a sua atitude, o que você vai fazer. E se você tem uma rede social hoje, independente se ela é pequena, se ela é grande, se ela é média, independente, falar sobre o terceiro setor é de extrema importância.
Porque hoje em dia a gente tem várias pessoas pedindo ajuda. Nós temos projetos com cãezinhos, com gatos que estão precisando de ração, precisam e às vezes você vai passar isso, às vezes naquele momento você não pode ajudar. Você fala assim, Nia de Deus, eu tô tão apertada, o que que eu vou fazer? Mas a sua comunidade vai poder ajudar. Sim. Ela vai poder ajudar, ela vai poder fazer mais. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre engajados mesmo, em todos, em todos. E tem alguns que eu falo e tem outros que eu não falo. Beto, simplesmente participo, Só faço. ajuda. Para mim tá ótimo, sabe? Eu acho que é isso. É porque quem sai ganhando é quem ajuda. Quem sai ganhando sempre é quem ajuda. A gente ganha bem mais, né? Ganha muito mais. Ganha bem mais quando Muito mais, ajuda. muito mais. Não, isso é fantástico, assim, é uma forma de você trazer para a pessoa ali um incentivo e até um acolhimento, né? Isso é muito importante também. E agora, assim, uma última pergunta, assim, para Tá. você, porque senão a gente vai ficar conversando aqui, olha que a gente gosta de conversar. A gente gosta de papear, né? Uma prosa boa, Nossa, né? a prosa é boa, né? A gente começa desde o café e vai. E vai. E vai. Mas assim, o que você traz de dica para quem está começando? Quem está começando a ser um criador de conteúdo, quem está começando a ser um digital influencer, o que você traz de dicas para essas pessoas? Beto, eu acredito que primeiro seja você. É tão incrível. Não existe ninguém igual a você. Olha que loucura. Eu posso tentar fazer a mesma coisa que você faz, Beto, com as mesmas ferramentas que você tem. Eu não vou fazer igual a você. Então, ao mesmo tempo que isso é louco, isso é libertador, Sim, porque mostra que você é único nesse universo. Só tem você. Então, acredito que hoje nas redes sociais, o legal é ser você. Na área que você gosta, na área que você curte, falar daquilo que você acredita, sabe? É ser você e ter calma, ter paciência. As redes sociais mostraram pra gente que as coisas são tudo rápidas, mas quando você pega para ver os cases de sucesso mesmo, você entende que nada aconteceu de um dia para o outro. Ah, mas o vídeo viralizou de um dia para outro. O vídeo pode ter viralizado de um dia para outro, mas há quanto tempo que essa pessoa está trabalhando? sim. Sabe? Então, e quanto tempo se leva para manter? Porque quantas pessoas a gente já viu também que conseguem se alavancar, mas não conseguem se manter. Então, se fosse só o aparecer, estava bom. É Sim. o aparecer e é o se manter, que aí é um outro tipo de trabalho que você precisa ter para você conseguir se manter naquilo que você está falando, naquele trabalho que você está desenvolvendo. Então, eu gostaria de falar mesmo, e façam as coisas com coração, com verdade, e pesquisem. Pesquisem antes de falar alguma coisa. Não saia atropelando as informações. Pesquisem antes de falar. Nem se for para pesquisar no Google. Eu não sei onde. Nem eu não sei onde pesquisar. Pesquisa no Google. Vai lá, perde um tempinho, pesquisa antes de você passar qualquer informação para quem está te seguindo. Tem muita gente hoje que trabalha com o que não gosta, que está vivendo uma vida que não gostaria, que está sofrendo. Então, para você ser um bom influenciador, influencie de formas positivas, influencie com coisas boas, influencie as pessoas para serem pessoas melhores, não para serem pessoas mais sofridas. A gente tem que ter esse olhar para o outro. Aí você vai falar, Nia, mas eu também tenho o meu sofrimento. Ok, é um olhar acolhedor com você e com o próximo. E eu te desejo muito sucesso. E sucesso não é só quando a gente viraliza, sucesso não é só quando a gente está em certo patamar. Sucesso é o que você vai conquistando ao longo da sua vida. São muitas coisas que depois você vai entender o que significa esse sucesso dentro da sua vida. Nossa, fantástico. Isso, assim, faz todo sentido Faz, mesmo, né? né? E até através disso que nós queremos trazer através da Influencer Academy, os conteúdos diários para as pessoas que estão começando, para que elas peguem aquela referência e traduzam para o eu, né? Como Uhum. que eu me posiciono com aquela dica, com aquela informação, como eu posso passar aquele tipo de conteúdo? Porque realmente cada pessoa é única. E isso transforma a rede social um mar de gente, de várias pessoas únicas que trazem essas E o informações. momento, Beto, está muito propício, porque Sim, antes
só a empresa contratava um grande influenciador por conta do número de seguidores. Eles entenderam que nem sempre o comprador vai se ligar com aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não sei, às vezes a pessoa se sente distante e ela não vai comprar o produto. Sim. Então, mas às vezes ela vai comprar de um micro-influenciador que tem os seus 2.000 seguidores. Ela vai comprar porque ela conhece a pessoa, porque ela gosta da pessoa, porque ela segue a pessoa, porque ela sabe que a pessoa vai. Então, olha só que oportunidade a gente está tendo de trabalhar em diferentes nichos e não é só o número de seguidores. Por quê? Porque já teve gente que comprou, teve gente que fez alguma coisa, entendeu? Número de Sorteio. seguidores não quer dizer que a pessoa vai lá no seu cliente comprar. Quem dera se fosse. Olha, eu Uhum. ficaria muito feliz se fosse, mas não é. Você vai fazer uma postagem, você pode contar nos dedos o número de pessoas que vão lá comprar, ou mais, lógico, pelo amor de Deus. Mas estou falando assim, até você fazer o seu seguidor chegar e comprar aquele produto, é um trabalho árduo, Não, é um processo é que um tem é um processo. processo que tem que ser trabalhado a cada passo, né, porque até você gerar essa conversão final ali, você tem que a conexão com o seu cliente, ela tem que estar num patamar muito elevado, assim como qualquer processo de finalização, de conversão de cliente. É Uhum. onde o cliente ele se conecta totalmente ao ponto de entender que aquilo é necessário para ele, que faz Lógico. sentido para a vida dele. Então, assim, esse é um processo que tem que ser trabalhado e tem que ser entendido, também não pode Lógico. se frustrar. Às vezes, eu não consegui ter o resultado que eu esperava. Espera aí, aprendizado, o que que você poderia estar melhorando? Será que o seu público se conecta com aquilo que você está oferecendo? Entendeu? Então, assim, é uma forma de você analisar todo esse Com contexto, certeza. para que você sempre cresça e evolua e se torne uma pessoa assim como você, que Ah, brilha, que eu tenho imagina. um apreço Muito enorme. lerê-lerê, Beto. Pelo amor de Deus, gente. Saí de lá do Parque das Andorinhas. É muito lerê-lerê. Quando Ah, eu não. falo, gente, é muito lerê-lerê. Já passei por muito perrengue e ainda passo, mas vai fazer o quê? A vida é assim mesmo. Se tem uma coisa que eu acho que é bom a gente ter na nossa vida, é a gente aprender a sermos pessoas corajosas. Eu não sou a melhor no que eu faço. Gente que tem eu olho, e falo: "Meu Deus do céu", tem apresentador, por exemplo, que fala 3 línguas, que apresenta em inglês, em espanhol e francês. Eu falo: "Caceta, que essa pessoa come? Não é possível. O que essa pessoa faz? Que horas que essa pessoa estuda?". Você sempre tem um melhor do que a gente, Sim. sempre. Se você ficar parando para pensar nisso, você vai definhar, você vai morrer, você vai ficar parado. Então, eu acho que você tem que ter a humildade para saber que você sempre tem que aprender e principalmente para falar assim: "Poxa, mas naquilo que eu faço, eu tenho a humildade de querer sempre saber mais Sim. e de trabalhar e de estar ali com 100% para você fazer o que você está fazendo". Isso que é bacana. É um processo que a gente passa na nossa vida e eu espero que você encare esse processo de frente. Cara de frente, seja forte e corajoso, bem, e vai que vai. E comece, né, não E adianta porque comece! fica tanto ali, às vezes grava tantos vídeos assim, não posta nenhum, fala: "Ai não, amanhã eu faço isso, amanhã eu Antes faço". feito do que perfeito. Antes feito Para! do que perfeito. Eu falo isso porque é uma frase que eu coloco isso na minha vida. Quantas vezes eu já fiz uma matéria e falei: "Que matéria horrorosa! Que coisa horrorosa! O que que eu fiz? Antes feito do que perfeito. Você tem que fazer, você tem que entregar. Sim. Depois, na outra, você achou que fez errado, então vai lá e melhore. Pronto. Agora, senão a gente fica também: "Ah, vou fazer perfeito, fazer perfeito", nunca faz. Nunca Não vai faz. adiantar Não nada. adianta nada. Vai patinar, vai correr no óleo, igual Vai correr fala. no óleo, exatamente. Ai, nossa, olha, foi fantástico esse nosso bate-papo. Eu Eu só amei, tenho a Beto. agradecer. Foi assim, a hora passou voando, que eu nem vi. Aliás, eu nem sei quanto tempo já Eu passou também aqui. não sei. Mas eu gostei muito, muito, muito de ter falado com você aqui. Foi incrível esse nosso bate-papo. Espero que seja muito enriquecedor para vocês, que vocês aprendam
com isso, que vocês tirem bastante proveito, assim, aprendem com os maiores desafios, né, com os erros e acertos aos quais a gente falou aqui hoje. Entendam que também aqui nós teremos diversos nichos, como já foi falado. Então nós vamos falar da parte da comunicação, parte de empreendedorismo, influenciadores mesmo, criadores de conteúdo que vêm aqui de diversos nichos para trazer para vocês esses conteúdos assim. Então, Nigri, agradeço. Eu que agradeço. Obrigado Beto. por hoje, Eu viu? que agradeço. Vou sair daqui coçando a mão. Minha avó falava que quando coçar a mão é dinheiro, bem. Então com certeza. Você vai ver, você vai ver. Vai ter bastante, porque a ideia também do projeto é gerar isso também, né? Eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acredito que o meu trabalho, sempre quando eu vou fazer uma entrevista, dar uma entrevista, eu fico muito feliz, porque o meu trabalho é escutar a história das pessoas. E quando eu tenho oportunidade para falar um pouco da minha, eu sou muito grata, muito, muito grata. Então, Beto, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo seu projeto. Te desejo Obrigado. muito, muito sucesso. Que venham muitas pessoas maravilhosas para compartilharem seu trabalho, a sua vida aqui, junto com você, e conte comigo sempre. Obrigada, gato. Eu Obrigada mesmo. agradeço. Parabéns, parabéns. Obrigado de coração. Agradeço a sua presença, a sua entrega. Ter passado esse tempo aqui com você e aprendido um pouco mais sobre a sua história é sempre enriquecedor. Obrigado por ter aceitado o convite. Vamos ter vários outros projetos aí. A mão já coçou, bem. Vamos ter A mão já coçou, já tá ótimo já. Vamos ter vários outros projetos. E você, pessoal, que gostou, quero que você engaje também com os nossos conteúdos, com o nosso canal, nossas redes sociais. Fiquem atentos, porque nós teremos várias novidades para vocês. E o que você gostou, deixa aí nos comentários também, para que a gente possa melhorar cada dia mais, tá bom? Obrigado, fiquem ligados no InfluencerCast e vai ser um prazerzão estar com vocês nessa nossa trajetória. Obrigado, Ney. Beijo, tchau, gente.